Gente, sou eu, professor Nélio. Vou resolver alguns exercícios aqui sobre circuitos, associação de resistores para vocês. Na verdade, eu vou resolver dois exercícios daquela lista dos 5 que eu pedi para que vocês me entregassem, que vai valer um pontinho aí, né? Então, vocês já vão ter pelo menos 2 exercícios resolvidos. Vamos dar uma olhadinha neles? Olha só, então, gente, um dos exercícios que eu pedi lá para vocês resolverem, daquela lista, aqueles 5, é esse exercício 21. O exercício 21 é o mais fácil de todos eles, porém ele tem a letra A, B, C, D e E. E ele pede que você somente calcule a resistência equivalente. Então a gente já viu lá na aula passada que quando as resistências os resistores estão em série, a resistência equivalente é a soma. Nesse caso aqui, qual é a resistência equivalente? É esse mais esse mais esse. Essa é a resposta desse exercício. Quando eles estão em paralelo, que a corrente elétrica vem por aqui, por A, por exemplo, e se divide, e aí eles estão em paralelo, um em cima do outro. Aí a resistência equivalente vai ser 1 sobre 4 mais 1 sobre 12, nesse caso aqui, né? 1 sobre o resistor mais 1 sobre o outro resistor. E aí tira o MMC e acha a resistência equivalente somando essas duas frações. Essa letra C aqui já é um pouquinho diferente, porque eu tenho um resistor aqui e tenho 3 que estão em paralelo. Eu vou ter que achar primeiro a resistência equivalente desses 3 em paralelo, e aí o resultado desse eu vou somar com esse daqui. Eu vou fazer essa letra C aqui para vocês, aí vocês já vão ter mais ou menos uma noção aí. Eu vou reescrever ele aqui na folha de papel. Então vejam só, eu reproduzi ele aqui no papel e aí a gente vai fazer como eu tinha falado para vocês. Primeiro eu vou achar uma resistência equivalente entre esses 3 resistores que estão em paralelo. Quando os resistores estão em paralelos, a resistência equivalente vai ser 1 sobre esse resistor, mais 1 sobre esse resistor, mais 1 sobre esse resistor. Então vai ficar 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 60. Então, 1 sobre R vai ser... Aqui eu vou ter que tirar o MMC. O MMC entre 20, 30 e 60. Vamos fazer aqui num cantinho. Ó. Lembram do MMC? 20, 30 e 60. Olha só. Dá por 2, que dá 10, dá 15, dá 30, dá por 2, que dá 5, aqui repete, dá 15, aí aqui dá por 3, repete o 5, que dá 5, dá 5, dá por 5, que dá 1, dá 1, dá 1. Aí multiplica, né? Faz esse vezes esse, o resultado vezes esse, o resultado vezes esse. Então, 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. Então, qual que é o MMC? 60. Então, colocando aqui esse MMC 60. Quem não lembrar do MMC, se você pegar e multiplicar esse por esse, vai dar a mesma coisa, só que no final tem que simplificar. Aqui já sai na forma simplificada com o MMC. Aí eu vou fazer assim, 60 dividido por 20 vai dar 3 vezes 1, 3. 60 divide pelo de baixo, né? Multiplica pelo de cima. 60 dividido por 30 dá 20 vezes 1. 60 dividido por 30 dá 2 vezes 1, 2. 60 dividido por 60 dá 1 vezes 1, 1. Aí é só somar. Ó. Repete-se o 60 aqui. 5, 6, né? Aí aqui basta eu simplesmente inverter, né? Tá 1 sobre R, eu coloco R sobre 1 e 60 sobre 6. Ou dá para fazer multiplicação cruzada, para quem gosta de fazer as coisas com mais. 60 vezes 1 dá 60, R vezes 6, 6R. O 6 que está multiplicando passa dividindo. Perceberam que foi só inverter? Ó, 6 sobre 60, 60 sobre 6. Que vai dar 10, né? Essa resistência de 10, gente, ela é a resistência equivalente desses 3 aqui.
Então, é como se eu tivesse assim, ó, novamente. Ponto A, resistor de 10. E aqui, a resistência que representa esses todos é mais um resistor de 10 ohms. Vai até o ponto B. Então, qual é a resistência equivalente total aqui? Vou escrever REC, resistência equivalente. Quando eles estão em série, é a soma. Bem facinho, né? Bem tranquilinho. Vamos dar uma olhadinha em outro aqui? Olha só, outro que a gente vai dar uma olhadinha aqui é esse D. O D parece um pouquinho complicado, mas na verdade não é. A gente tem que tentar entender qual é o caminho da corrente elétrica. A corrente elétrica vai sair daqui. Quando a corrente elétrica sair daqui, ela vai se dividir para cá e para cá. Então, esses dois vão estar em paralelo, porque sempre que a corrente elétrica se divide, os resistores estão em paralelos. Só que ele não vai passar só por esse, ele vai passar por esse e por esse. Esses dois aqui estão em série. Então, quem está em paralelo com o 4 é a soma desses dois que estão em série. Então, eu vou redesenhar esse circuito arrumando essa partezinha aqui primeiro. Então, vai ficar assim, ó. Então, vejam só, gente. Como eu tinha falado para vocês, né? Ele vai sair aqui do A, vai passar pelo 3. Quando ele chegar aqui, ele vai se dividir. Uma parte vai passar por esse e por esse. Só que esses dois aqui, eles vão estar em série, um atrás do outro. Então, olha só como que ele ficaria. Em vez de eu ter aquele 3 aqui, aquele 1, eu vou ter um que representa os dois, que é 4. Agora sim, agora eu tenho esses dois aqui em paralelo. Eu vou achar a resistência equivalente desses dois aqui. Tá? Como que eu acho essa resistência equivalente desses dois? Resistência equivalente desses dois, como eles estão em paralelo, vai ser 1 sobre esse aqui, mais 1 sobre esse aqui. O MMC de 4 e 4 é 4, né? 4 dividido por 4 dá 1 vezes 2, vezes 1, 1. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1, 1. 1 sobre R é igual a 2 sobre 4. Aqui é só inverter, né? Lembra a multiplicação cruzada? Então fica 4 sobre 2. Então a resistência equivalente nesse ponto aqui desses dois, resistência equivalente, eu não estava aparecendo ali. A resistência equivalente, só invertir. Resistência equivalente desses dois vai ser 2 ohms. Vou redesenhar agora com uma resistência equivalente aqui de 2 ohms, tá? Então, olhem só, agora eu redesenhei. Ao invés de eu ter esses dois aqui, 4 e 4, eu vi que ele deu 2, né? E aí, no lugar desses dois aqui, eu coloquei o 2. Agora eu posso perceber que a corrente elétrica sai por aqui pelo 3, vem por esse que é 2, que é o equivalente, né? De todos aqueles outros, e volta para o 4. Agora eu consigo ver que todos eles, esses três, estão em série. A corrente elétrica passa por um, ela não se divide mais. Passa por um, depois por outro, depois por outro. Então a resistência equivalente total aqui vai ser 3 mais 2, 5, mais 4, 9. Essa é a resposta. Bem tranquilinho, às vezes um pouco confuso, mas o cálculo é tranquilo, né? Quero falar um pouquinho mais sobre essa última letra aqui. Já nesse E, esse E, vai acontecer uma coisa um pouco diferente aqui. A corrente elétrica ela vai sair daqui. A corrente elétrica ela sempre tende a percorrer o caminho que seja mais fácil. Então, onde tem um resistor elétrico, se tiver um fio aqui, esse fio indica que não tem resistência, é um fio condutor. Ela vai evitar de passar por aqui, ela vai passar por aqui. Quando ela chegar aqui, aqui tem um resistor. Ela não vai passar pelo resistor, porque é um caminho mais difícil para ela passar. Ela vai preferir percorrer esse caminho aqui. Pode ver que aqui tem uma curvinha, significa que ela está saltando por cima. E aí, está vindo para cá e depois vem para cá. Então, para o percurso da corrente elétrica, qual é a resistência que essa corrente elétrica percorreu? Somente esse aqui, de 4 ohms. Porque ela saiu daqui. Quando ela foi se dividir aqui, ela viu, opa, tem um obstáculo aqui, não quero ir por ali, vou pelo caminho mais fácil, veio por aqui. Quando ela foi se dividir aqui, ela percebeu, opa, tem outro obstáculo aqui, não vou por ali, vou pelo caminho mais fácil, veio aqui, aqui ela pulou por cima, né? E só passou pelo 4. Então, a resistência equivalente aqui é somente esse aqui. Muito fácil, né?
Para esse 22 aqui, gente, parece também um pouco complicado, mas não é. Se a gente for analisar, ó, determine a resistência equivalente nas associações dos resistores representadas a seguir. Eu vou ter que ver aqui qual é o caminho que a corrente elétrica vai seguir. Eu vou considerar que ela vai sair daqui, vai fazer todo esse percurso aqui e vai voltar para cá. Então eu tenho que achar a resistência equivalente entre esses dois pontos todos aqui. Então eu vou ter que perceber aqui, ó, a corrente elétrica vai sair daqui. Quando ela chegar aqui, ela vai se dividir em duas. Eu vou achar a resistência equivalente entre esses dois, que vai ser 1 sobre 1 mais 1 sobre 1, que vai dar 1, né? Vai acabar dando 2 aqui. Isso daqui vai estar em série com esse. Esse 2 vai somar com esse aqui, com esse 1, que vai dar 3. Quando ela chegar aqui, ela vai se dividir para passar por esse e por esse, porque aqui não diz que ela está pulando por cima. Então, eu vou pegar esse 3 aqui, vou somar com esse 1, que vai dar 4, e vou fazer ela paralela com esse daqui. Aqui ela vai somar também com esse outro, né, na verdade, e vai só ficar paralela com esse. Então, vai ser bem fácil, porque vai dar 1 aqui, com esses dois aqui, vai dar 2, vai dar 3, mais esse 1, 4, mais esse 1, 5. 1 sobre 1, 6. Aqui vai dar 6, na verdade, no final das contas. Beleza, gente? Vou dar uma ajudinha aqui nesse 25 também para vocês. Exercício 25. Na associação da figura a seguir, a diferença de potencial entre A e C é 50 volts. Qual a DDP entre A e B? Quer saber qual a diferença de potencial entre A e B? Daí ele pergunta também qual a intensidade da corrente elétrica em cada resistência de 10 ohms. Esse daí, para dar uma dica para vocês, primeiramente, para que eu ache qual que é a DDP, primeiro eu vou ter que achar a corrente elétrica total desse sistema aqui. Então eu vou fazer esse e esse como sendo os resistores em paralelo. Eu vou redesenhar ele aqui num papelzinho para vocês. Então, olha só, redesenhei eles aqui. Aqui é como se eu tivesse... isso daqui é como se eu tivesse uma diferença de potencial aqui, né? Fechando esse circuito. O exercício fala que a diferença de potencial aqui é de 50 volts. Daí fica mais ou menos igual ao último exercício, ao último vídeo que eu gravei. Primeiramente, para que eu descubra a letra A, ele pede qual é a diferença de potencial, qual é a voltagem entre A e B. Entre A e C a gente sabe que é 50, mas entre A e B, qual que é? Então, primeiramente, eu vou ter que descobrir qual é o valor da corrente elétrica que está percorrendo esse sistema. Eu vou ter que descobrir o I. O U, que é a diferença de potencial, eu sei que é esse 50. Eu vou ter que aplicar no URI, né? E o R, eu vou ter que descobrir a resistência equivalente. Resistência equivalente entre o quê? Entre esse e esse. Aqui, eu tinha falado na aula passada que quando eu tenho só dois resistores, existe um macetinho para calcular a resistência equivalente. É assim, eu vou ter em cima o produto, esse vezes esse, e embaixo eu vou ter a soma. Se eu for resolver... Então, vejam só. Eu vou ter no numerador o produto. Vai ser 10 vezes 10, que vai dar 100. E embaixo a soma, 10 mais 10, que vai dar 20. Esse é o macete, tá? Em cima a soma, em cima o produto, embaixo a soma. Ah, professor, mas como que eu tenho certeza que isso funciona? Eu vou resolver aqui pelo MMC para vocês, que na verdade vai dar 5, né, essa resposta. Vou resolver aqui pelo método que a gente estava fazendo antes, que era 1 sobre R igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Aqui eu teria que tirar o mínimo de 10 e 10, que vai dar 10. 10 dividido por 10 dá 1, vezes 1, 1. 10 dividido por 10 dá 1, vezes 1, 1. E aí lembra que a gente simplesmente invertia ou fazia a multiplicação cruzada? Porque aqui fica 2 sobre 10, né? Se for fazer a multiplicação cruzada, é a mesma coisa que inverter. Ficaria 10 dividido por 2, vai dar 5. Só que esse macete aqui, gente, de fazer o produto esse vezes esse dividido por esse mais esse, só serve quando eu tenho só dois resistores.
E se eu tiver 3, eu tenho que fazer o MMC do mesmo jeito. Então, aqui eu sei que... Então, isso tudo aqui, aplicando o macete, não precisa fazer, né? Já sai direto, que é 5. Então, se eu for redesenhar esse circuitinho ali, eu teria assim, ó, diferença de potencial entre os dois pontos. Ao invés de eu ter esses dois aqui, eu vou ter um que equivale a esses dois, que é o 5. Aqui eu vou ter outro de 20 ohms. Aí vem pra cá. Então aqui eu vou ter, continuo com o meu 50 volts aqui. E eu preciso descobrir o meu R. Agora a resistência equivalente aqui vai ficar fácil, né? Porque agora eles estão em série. Então a minha resistência equivalente aqui é, na verdade, 25. Que é esse meu R aqui. Achei a resistência equivalente desses 3. A resistência equivalente desses 3 é 25. Agora, se eu jogar no URI, eu acho o I. Então, jogando no URI, ó, o U é 50. Né? Eu fiz esse desenho aqui, mas ele tinha deixado só assim, né? Falou que a diferença potencial entre A e C. Eu que fiz ali para deixar um circuitinho, como a gente estava fazendo nas aulas anteriores. O R ali é 25. E o meu I eu não sei. Esse I que está multiplicando vai passar dividindo. O 25, aliás, né? Vai passar dividindo, não o I. E eu vou achar que a corrente elétrica do circuito é 2 amperes. Achei a corrente elétrica do circuito, ele não me pede a corrente elétrica do circuito, ele pede o U entre A e B. Bom, se eu tenho 2 amperes e eu sei que entre A e B eu tenho 5 a minha resistência equivalente é 5, então se eu for achar a diferença de potencial, que seria agora a letra A, a diferença de potencial entre A e B, eu vou jogar no URI de novo. Entre A e B vai ser a resistência, só que essa resistência aqui, eu vou chamar isso aqui de R', tá? Só esse meu R aqui de R', que é os resistores que estão entre A e B. Vai ser esse meu R' ali, que eu calculei que é 5, vezes a corrente elétrica que eu calculei no circuito todo. Então, o AB vai ser igual a essa resistência entre A e B, né, que é 5, que eu calculei aqui, vezes o I que eu acabei de achar. O AB, não estava aparecendo. O AB, então o que eu fiz? Só substituir essa resistência equivalente entre A e B, que é 1 sobre 10 e 1 sobre 10, que deu 5, né? Coloquei no lugar do R, e o I que eu achei calculando o URI para o circuito inteiro. Então vai ser 10 volts. A resistência equivalente entre A e B é 10 volts. Aí ele pede qual é a intensidade da corrente elétrica em cada resistência de 10 ohms. Aqui, gente, é bem simples. Eu sei que a corrente elétrica, eu calculei aqui, é 2 amperes, tá? Então, sempre que a corrente elétrica chega no chamado nó, ela se divide. Às vezes ela não se divide igualmente. Nesse caso, ela vai se dividir igualmente, porque aqui é 10 e aqui é 10. Significa que vai 1 ampere para cá e 1 ampere para cá. Aqui as duas se juntam, né? Volta a ser 2 de novo e vai passar 2 amperes aqui, mas aqui ela se dividiu. Então qual é o valor da corrente elétrica? 1 ampere para cá e 1 ampere para cá. Como que eu poderia fazer calculando isso? Calculando, eu vou usar a diferença de potencial que eu tenho, que é 10, e vou usar o URI novamente, né? Nossa lei de Ohm, URI novamente, só que agora é só entre A e B, que é 10. O meu R ali é 10 e o I eu não sei, porque em cada um dos 10, o 10 que está multiplicando passa dividindo. E aí eu acho que a minha corrente elétrica é 10. Se eu fosse achar a corrente elétrica no outro, seria a mesma coisa, seria 10 também. Então, 10 não, 1, né? 10 dividido por 10 dá 1. 1. Porque eu sei que era 2, né? Ela se dividiu, passou 1 para cada um. E aqui está o cálculo que comprova isso. Beleza, gente? Valeu, espero ter dado uma ajuda aí para vocês. Assistam o vídeo, tá? Um abraço.